Olá, para você que está aí do outro lado, é muito bom saber que você está aí para acompanhar esse vídeo. Olha que eu estou gravando esse vídeo para dar resposta a uma questão, a uma indagação que alguém colocou, e creio que essa questão pode ser também a sua questão. E esta questão é: por que que os discípulos de Jesus continuaram batizando em nome de Jesus, se Jesus já havia lhes dado a orientação, ou já havia lhes orientado de que tinham que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Isto com base ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, verso 19, batizando em nome da fórmula trinitariana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque mais adiante, mais à frente, e em particular ao livro de Atos, Atos capítulo 2, verso 38, Atos capítulo 8, verso 16, Atos 10, 48, e também em Atos 19, verso 5, lá o autor bíblico, Lucas, que foi o autor do livro de Atos, é claro de que os discípulos, os apóstolos, batizaram em nome de Jesus. Então, como é que fica a questão da fórmula trinitariana? Essa, na verdade, é uma questão que muita gente discute, muita gente já pesquisou, já discutiu sobre esse assunto. Essa é uma das questões que precisa exatamente ser analisada com calma para que as conclusões não sejam heréticas ou até mesmo antibíblicas. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com as outras pessoas. Para fundamentar essa questão, eu gostaria que você considerasse alguns pontos. O primeiro ponto tem que ver com o uso representativo do nome de Jesus. Perceba que aí em Atos, capítulo 2, verso 38, capítulo 8, verso 16, capítulo 10, 48 e Atos 19, verso 5, os discípulos, ao batizar em nome de Jesus, eles estão reafirmando que Jesus é o Messias e Salvador, e a autoridade com a qual eles, na verdade, realizam o batismo vem de Cristo. E tanto é que a expressão em nome de Jesus pode ser entendida como um reconhecimento público de Jesus como o Senhor, algo que, afinal de contas, era muito importante na época apostólica para distinguir o batismo cristão dos outros rituais religiosos. E o segundo ponto que eu gostaria que você considerasse tem que ver com a intenção e a identidade de Cristo. Olha que nos primeiros dias do cristianismo, uma ênfase no nome de Jesus era exatamente central para testemunhar sobre a identidade de Cristo como Messias e seu papel redentor. E o batismo em nome de Jesus foi uma maneira, uma forma de afirmar a fé em Jesus como Messias, especialmente para os judeus e inclusive gentios que ainda estavam conhecendo e aceitando a mensagem de Cristo. E tanto é que nesse contexto o nome de Jesus carrega a autoridade do Pai e do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, porque afinal de contas também Jesus age em unidade com o Pai e com o Espírito Santo. E outro ponto tem que ver com a tradição oral, prática e flexível. Os primeiros cristãos, eles viviam em um contexto de tradição oral, que, na verdade, não deve ser descartado, que não deve ser deixado à parte. E nisto, a fórmula completa que nós temos lá em Mateus capítulo 28, verso 19, pode ter sido uma prática comum, mas as referências de Atos destacam Jesus de maneira que transmitisse a ideia de que ele era o enviado de Deus e possuía, neste caso, a autoridade divina para a salvação da humanidade, para a salvação do homem. Outro ponto tem que ver com a prática apostólica e a autoridade trinitariana. Olha que, embora
Atos menciona em nome de Jesus, os discípulos batizando em nome de Jesus, isso afinal não significa que os apóstolos negligenciaram a fórmula trinitariana. Na verdade, isso pode ter sido uma maneira de expressar a essência da fórmula trinitariana, resumindo-a na pessoa de Jesus, que representa a união e a obra conjunta da Trindade na redenção. E outro ponto tem que ver com a compreensão e a expansão da teologia trinitariana. Olha que a doutrina da Trindade ainda estava em desenvolvimento no período apostólico. E os apóstolos, eles compreendiam a relação entre Jesus e o Pai e o Espírito Santo, mas a expressão e o ensino formal atinente à Trindade se consolidaram mais tarde. E assim, eles poderiam ter usado uma abordagem que era exatamente funcional e significativa para os primeiros cristãos. Em resumo, o uso, na verdade, da fórmula trinitariana, isso é, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ajuda a expressar a totalidade da fé cristã, refletindo o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo na experiência da salvação. E dizer aqui que os discípulos apóstolos, ao batizarem em nome de Jesus meramente, nos textos que eu fiz referência, Atos 2, 38, Atos 8, verso 16, Atos 10, 48, Atos 19, verso 5, isso não significa que eles estavam pecando contra o Pai Celestial, contra Deus. Pelo contrário, eles não estavam pecando contra Deus ao batizarem em nome de Jesus. E isto também não pressupõe que o batismo deles não foi aceite por Deus. De fato, Deus aceitou o batismo em nome de Jesus. Mas na verdade, precisa ficar claro aqui de que a fórmula trinitariana, lá de Mateus capítulo 28, verso 19, precisa ou deve melhor ser levado a cabo na realização das cerimônias batismais. Ou seja, a gente hoje deve batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se existe uma fórmula, então a gente deve seguir essa fórmula. Então, é como existe a fórmula a cerimônia para o casamento, lá de Gênesis capítulo 2, verso 24. A fórmula é: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois ambos tornar-se-ão uma só carne. Se existe essa fórmula para o casamento, então existe a fórmula para o batismo, que é a fórmula trinitariana. Hoje não temos dúvidas a respeito de batizar em nome dos três, da divindade, também chamada Trindade, e por isso que deve-se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com base à orientação de Jesus em Mateus capítulo 28, verso 18 a 19, em especial ao verso 19. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Estamos juntos, até a próxima. Não esqueça de partilhar esse vídeo com as outras pessoas. Partilhe mesmo. Você estará contribuindo assim na expansão do Evangelho. Que Deus abençoe o seu dia. Estamos juntos.